doutor, eu tenho TDAH. Ah, é? Quem que fez esse diagnóstico? Não, eu vi ali o podcast e falou tudo que eu tenho. É muito importante esclarecer isso para as pessoas, de que se você se identifica com sintomas, é diferente de um profissional da saúde olhar e falar assim, puxa, realmente isso é um sintoma, né? Porque assim, desconcentração, hoje em dia, com a era do feed, né? A era a gente mudou o formato da nossa concentração, né? Isso inclusive, a televisão, canal aberto, entendeu isso, né? Que o formato, a gente quer interagir com as coisas, a gente quer comentar, a gente quer compartilhar. Então, aquele conceito de uma sala de aula, puxa, que os alunos estão virados todos só para um professor e tal, e todo mundo recebendo a mesma matéria e sendo cobrado da mesma forma. Puxa, talvez esse é um conceito que tem que ser revisto. No início do século XX, teve um pesquisador chamado Hermann Ebbinghaus, um cara bem bacana, e ele queria entender por quanto tempo o ser humano permanecia focado em alguma coisa. E ele publicou junto com a equipe dele, em 1906, um estudo em que ele disse: durante o dia eu percebo que os meus alunos levam em torno de 20 minutos para entrar num estado de maior calmaria. Então imagina, você está lá no intervalo da aula, entrou todo mundo para a sala de aula e não sei o quê. Quanto tempo leva para esse cara parar, focar no que ele precisa? Naquela época em que não se tinha botão para apertar, que não se tinha celular para rodar, que não se tinha senhas. Imagina quantas senhas você tem que decorar hoje. Então ele diz, mais ou menos em torno de 20 minutos, e durante o dia as pessoas conseguem permanecer focadas em torno de 50 minutos e à noite por 45. E foi baseado nesse estudo de Ebbinghaus, que inclusive até hoje as aulas são caracterizadas entre 50 minutos e 45 minutos. Inclusive eu pergunto para meus alunos, até de pedagogia, às vezes, por que a aula tem 50 minutos? O cara fala, não sei, professor. Então, vou te contar. Só que isso é 1906. Quanta água rolou por debaixo da ponte até a gente chegar no que a gente tem hoje, e as aulas continuam sendo de 50 minutos. E o professor quer que os alunos sentem, se acalmem e escutem. Não vai funcionar. Ele vai ficar louco. Vai ficar o aluno doido e vai ficar o professor doido também. E, aliás, eu vi uma estimativa esses dias, e você talvez na psiquiatria possa me falar com maior precisão, que o grupo, né, os profissionais da área de educação são os profissionais que mais afastam pessoas, junto com profissionais da área de segurança e de medicina, da área de saúde, são os que mais afastam pessoas por burnout, por uma série de problemas. Faz sentido isso? Super, super. Isso eu consigo ver também na prática, né? Então, primeiro que a gente vive uma crise de autoridade, né? Então, o professor deixou de ser visto como uma autoridade, como alguém respeitoso, o professor que aponta muitas vezes, olha, seu filho está destoando, o pai já quer processar o professor, né? Então, sendo que deveria ser ao contrário, deveria ser, puxa, obrigado por, né, trazer essa informação, vamos rever como é que está sendo. Então, a gente precisa ter essa humildade e respeitar ali o papel do professor, né? Então, fora isso, então que vira um desafio daí a profissão da pessoa, né? Que já conseguia acalmar uma sala cheia de alunos, já é difícil, ainda mais sem essa autoridade, com esse receio, Júlio, que eu tenho muitos pacientes professores, né? De que assim, puxa, doutor, não posso falar nada. Qualquer coisinha que eu falar ali, chamar atenção, nossa, já filmam, já fazem uma série de coisas. Eu me lembro que minha mãe contava que o professor jogava apagador na cabeça dos alunos. Não sei se chegou a pegar essa dedos fase. de régua. Tá! Joelhou no milho. A minha letra sempre foi feia, né? Eu tenho disgrafia. Chega aqui que nós vamos conversar um pouquinho. E ela fez o teste, ela me trouxe algumas coisas. Depois eu fui para a clínica dela e ela disse, olha, realmente existe isso. A minha filha também tem TDAH hoje. Aliás, um dos critérios, se não me engano, para o TDAH, a gente olhar um pouco para a história da família. Assim super, como, né? super. É uma doença que tem uma característica genética muito importante. Sim. E aí ela me disse, olha, a partir desse diagnóstico, e aí eu quero fundar minha pergunta exatamente nisso, né? A partir do diagnóstico, a gente consegue ter uma conduta clínica sobre isso daqui, e não mais uma cobrança social ou essa roupagem que as pessoas querem dar para aquela pessoa assim, né? Semana passada a gente teve aqui as crianças adotadas. Não, ele é assim porque ele é adotado. Então, quer dizer, já rotulou ele e ele já passou a ser reconhecido dessa forma, né? Então, a minha pergunta para ti é assim,
Em relação ao diagnóstico, você falou do TDAH agora, mas poderia ser sobre qualquer patologia dessa linha psiquiátrica. Qual é a importância para o paciente saber que ele tem aquilo? Isso acontece assim, que muita gente vem se perguntando assim, tá, mas é meu jeito, né? Eu sou assim, então qual vai ser o prejuízo? E daí quando a gente vai analisar a história da pessoa, muitas vezes, puxa, eu tinha que estudar bem mais para conseguir acertar o pouco que eu acertava na prova, ou dificuldade de ler, inclusive, um livro, de ver um filme. Então, muitas vezes a pessoa tem prejuízos acentuados nesse momento que ela precisa fixar a concentração dela, né? E antes disso, a gente estava comentando só um detalhe, que assim, o Brasil é o segundo país mais conectado do mundo, né? Olha só. Então, esse dado me chamou muita atenção, porque, puxa, na frente de países asiáticos, inclusive, né? Então, me chamou muita atenção porque a gente tem que entender que também a gente é recordista em ansiedade, né? Infelizmente. E aí? Será que, ao mesmo tempo, na nossa cultura tem muito café, ao mesmo tempo tem muitas festividades, a inadimplência. Então, a gente tem alguns comportamentos que a gente precisa muito analisar a cultura. E é por isso que eu faço questão, Júlio, de ter uma consulta muito minuciosa, assim, demorada, não abro mão de ter tempo com o paciente para conseguir entender os aspectos da cultura dele. Agora, o que vai diferenciar na vida de uma pessoa receber esse diagnóstico ou não? Existem tons do diagnóstico. Então, as pessoas, né, ao contrário do que às vezes as pessoas vêm falando, tipo, ele é TDAH, ele é assim, ele é assado. Não dá para colocar a pessoa numa caixinha. Talvez um olhar mais interessante seria um espectro de cores e não assim um arco-íris, né? Então, mas um espectro. Então, provavelmente vocês já viram quando tem que clicar ali na cor, que tem vários tipos de cor, tonalidades. Então, é mais ou menos por aí. O diagnóstico está cada hora mais dimensional. E existem muitos diagnósticos na psiquiatria que eles são completamente questionáveis, né? Tanto que o próprio Alan Francis, Dr. Alan Francis, que foi a pessoa que escreveu o DSM-4, critica muito, né, o desenvolvimento aí dos outros manuais diagnósticos, né? Não sei se uma dor de cotovelo porque ele não foi chamado para o DSM-5 ou se ele está denunciando realmente, porque a gente percebe que o diagnóstico ficou, de uma certa forma, muito abrangente. E aquela psiquiatria de 10 minutos e já dá uma receita e um diagnóstico, sinceramente, na minha visão, é algo falido, assim, sabe? Desconfie de um diagnóstico feito em 10 minutos, né? Porque acho que essa é uma postura muito mais de um farmacêutico, com todo respeito ao farmacêutico, enfim, mas muito mais de alguém que não conseguiu compreender, muitas vezes, o que você está relatando para o profissional.